Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para trazer mais um estudo sobre os 15 princípios básicos do Espiritismo à luz do Evangelho. Bom, gente, nós já estamos estudando bastante, né? Porque nós já vimos, Deus, sobre Jesus, Espírito, perispírito, evolução, livre-arbítrio e causa e efeito. Bom, sobre Deus nós vimos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vimos que Jesus é o nosso guia e modelo mais perfeito para nós, né? Vimos também sobre o Espírito. E os Espíritos, gente, são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Vimos sobre o perispírito, que é substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Vimos sobre evolução, foi a nossa aula, a nossa penúltima aula, né? Vimos sobre evolução, que são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Beleza? Aí a nossa última aula foi o quê? Não foi a nossa última aula. Nós tivemos a sexta aula, que foi livre-arbítrio. Olha aí para vocês verem. Ou seja, o homem tem a liberdade de pensar e de agir. Sem o livre-arbítrio, ele seria uma máquina. Olha, interessante isso. Gente, aí sim, a última aula nossa foi causa e efeito, né? Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. A punição é o resultado da infração da lei. Então Deus tem leis que regem todas as nossas ações. E uma delas é a lei de causa e efeito. Hoje nós vamos estudar sobre reencarnação. Nós não vamos aqui trazer sobre hebraico, aramaico, grego, latim, a etimologia da palavra reencarnação, porque esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui não é trazer sobre o hebraico, a palavra no aramaico, a palavra no grego, no latim. Não, nosso objetivo não é buscar o sentido etimológico da palavra reencarnação. Isso é um outro estudo para outra situação. O objetivo aqui é explicar a reencarnação dentro da doutrina espírita, tá certo, gente? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, vamos no Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos, na questão 171, vai trazer uma informação muito importante para a gente, tá certo? Que informação é? Questão 171 do Livro dos Espíritos está escrito o seguinte: sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Isso é Kardec perguntando, tá? Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação. Uai, olha aqui, vocês entenderam aqui que está falando de dogma? É isso mesmo, dogma. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação. Então, a doutrina espírita tem um único dogma. E esse dogma é o dogma da reencarnação. Bom, gente, aí os espíritos respondem sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois, repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Ou você não acredita que todos os homens são filhos de Deus? Se acreditamos que todos os homens são filhos de Deus, difícil, né? Somente entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 7. Vamos dar uma olhadinha? O que está explicando lá? Levítico, capítulo 20, versículo 7. O que vai dizer para nós? Vamos dar uma olhadinha? Lá na Bíblia, tá, gente? Antigo Testamento, Levítico, capítulo 20. Vamos ver aqui direitinho. Versículo 7. Diz o seguinte, Levítico 5, 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, Senhor, vosso Deus, sou santo.
Isso está querendo dizer o quê? Que todos os homens são filhos de Deus, todos os homens podem se aprimorar, se melhorar a cada dia. Por isso os Espíritos dizem assim, ó, somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Deus ama a todos. Aí o Kardec vai fazer um comentário interessante aqui. Presta atenção aqui, ó. Todos os espíritos tendem à perfeição. É o que nós estamos vendo aqui em Levítico, que Deus nos convida a essa perfeição, né? Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 a 16, Pedro nos dá essa orientação também, de buscarmos essa santidade, né? E aí ele fala assim, ó, todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea. Mas em sua justiça, Deus lhes faculta realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Tá claro aqui, gente? Então, às vezes, na primeira prova, eu tô nessa existência corporal. Tem muita coisa que eu preciso aprender. Tem muita coisa que eu preciso vivenciar. Não dá para ser santo em uma vida só. Então eu preciso de outras existências para buscar essa perfeição, para buscar essa santificação, tá certo? E aí o Kardec fala para nós aqui, ó, não estaria de acordo com a equidade. E agora veio, gente. Olha que palavra interessante. Porque às vezes a gente vê algumas pessoas falando que, mas a minha vida é ótima, tá tudo bem na minha vida, tá tudo dando certo. E aí você olha para uma outra pessoa, tá muito difícil a minha vida, tá muito complicado, eu estou enfrentando muitas dificuldades. Aí a gente vai perguntar, cadê a equidade? Cadê a equidade de Deus nessa situação? É isso que Kardec vem nos informar aqui. Eu vou ler de novo, para a gente entender melhor. Olha aqui, ó. Não estaria de acordo com a equidade nem com a bondade de Deus castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu progresso, independentemente da sua vontade, no próprio meio onde foram colocados. Se o destino do homem está irrevogavelmente fixado após sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. Olha que... Entenderam aqui? Existe equidade na lei de Deus? Existe equidade para todos? É igual para todos? Ou seja, tem pessoas que provavelmente nem conheceram o Evangelho ainda. Então, ela tem a chance de uma nova existência para conhecer o Evangelho, para se aprimorar, para buscar a perfeição do Espírito, para buscar a perfeição do perispírito. Deus é justo, tá bom? E Deus é bondoso, e a bondade de Deus se estende nessa situação. A doutrina da reencarnação, continua Kardec aqui, tá? A doutrina da reencarnação, isto é, aquela que admite para o homem várias existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus. Porque se formos olhar toda a humanidade, tem pessoas que passam por provas a vida inteira. E tem pessoas que passam a vida inteira numa coisa, para eles está tudo bom. Aonde está a equidade nessa situação? Quando estudamos sobre reencarnação, a gente entende que existe a justiça de Deus e existe a bondade de Deus. Então, todos nós passamos por esse crivo da justiça e da bondade de Deus. Aí entra a doutrina da reencarnação. Bom, gente, e aí nós temos aqui, ó, Kardec continua falando para nós, ó. O homem consciente da sua inferioridade tem na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar por toda a eternidade estar sempre em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não deserdará para sempre do bem supremo e que ele poderá superá-la por meio de novos esforços
Ó, o sustenta e lhe reanima a coragem. Aí algumas pessoas podem pensar assim, então se tem a reencarnação, então eu posso fazer um monte de coisa errada agora, que na outra eu conserto. Não é assim não. Porque se eu faço coisas erradas agora, lembra quando a gente estudou sobre a lei de causa e efeito? Se eu faço coisas erradas agora, eu vou colher na outra. Entenderam? Então, façamos o bem enquanto ainda há tempo. Tá certo? E aí fala assim, ó. Qual é aquele que no fim do seu caminho não lamenta ter adquirido, muito tarde, uma experiência que não pôde mais aproveitar? Essa experiência tardia não ficará perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. E aí, pessoal, entendendo sobre isso, né? Nós vamos para outra questão do Livro dos Espíritos, que é a questão... nós vamos para o Evangelho. Olha que bacana, agora nós vamos para a leitura, porque é a luz do Evangelho, não é isso mesmo? Então nós vamos lá em João, tá? Capítulo 3, versículo do 3 ao 5. Diz assim, olha, Jesus respondeu e disse, aí é a conversa de Jesus com Nicodemos, que Nicodemos queria entender sobre a questão do nascer de novo, né? Aí Jesus fala assim para ele, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar... Olha a ideia de Nicodemos. Olha que interessante que ele pergunta. Porque existia no meio dos judeus a ideia da reencarnação. Não que todos os judeus acreditassem nisso, mas existia no meio deles um grupo de judeus que acreditavam na reencarnação, tá? Mas só que a reencarnação de profetas, de grandes do judaísmo. Então, por isso Nicodemos faz essa pergunta. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha, uma informação aqui, a água, o líquido amniótico, tá bom, gente? E o Espírito, porque o Espírito nosso, nós estudamos sobre Espírito. O Espírito precisa evoluir. Então eu tenho que nascer de novo no Espírito para evoluir. E aí, a gente pega lá Mateus, vamos pegar Mateus aqui, Mateus capítulo 11. Tô rápido demais, gente? Se eu tiver rápido demais, eu dou uma acelerada, vamos devagar. Ou então faz o seguinte, se tá rápido demais, pausa o vídeo, pega a mensagem, pega a referência que tá aí para vocês, dá uma lida na referência antes, para vocês poderem acompanhar a gente aqui. Beleza? Então, ó, Mateus capítulo 11, versículo do 11 ao 14. Olha, vamos entender aqui, ó. Diz assim, do 11 ao 14. Jesus vai falar sobre João Batista. Ó, prestem atenção nisso. Em verdade vos digo aqui, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior do que ele. O reino dos céus, tá, gente? E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. É até o 14, tá? E aí diz, ó, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é esse o Elias que havia de vir. Opa, como assim? Deixa eu ler de novo. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então João Batista é a reencarnação de Elias. É isso mesmo. Tem uma outra passagem que nós vamos até ler sobre ela. Está lá em Mateus capítulo 17, vamos lá? Mateus capítulo 17, versículo do 12 ao 13. Vamos ler? 17, do 12 ao 13. Deixa eu ver aqui, vamos achar. Tá. Ó, diz assim, ó. Ó que bacana, diz assim. Versículo 10, vou pegar o versículo 10 antes. E os seus discípulos
o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Então, eles estavam discutindo a respeito da vinda de Elias. Elias é um profeta do Antigo Testamento, tá certo? E aí Jesus responde: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Olha essa informação que Jesus passa. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Olha o que Jesus disse aqui. Jesus acabou de nos informar que... Ah, não, eu não falei o outro versículo, não? Então, peraí, vamos ler. Olha o outro versículo. Então entenderam os discípulos que ele lhes falara de João Batista. Olha, João Batista é a reencarnação de Elias. É o que Jesus está falando. Gente, essa palavra não está escrito aqui, reencarnação, mas está claro para nós aqui que João Batista é o Elias que havia de vir. Tem dificuldade de entender agora? Não tem, né, gente? Bom, aí, vamos continuar. Diz assim, ó, no Livro dos Espíritos, na questão 166, vamos voltar para o Livro dos Espíritos, questão 166, tem uma informação para nós aqui também, ó. 166, informação boa. Diz assim: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Porque às vezes a gente chega no final da vida e sente que ainda está egoísta, sente que ainda está orgulhoso, sente que ainda tem interesses pessoais e que ainda não alcançou a perfeição no qual Pedro e Deuteronômio nos chama, né? Ele fala que sede santos, porque eu sou santo. Então, quando a gente lê lá na questão 166 do Livro dos Espíritos sobre a reencarnação, aí pergunta, vou repetir de novo, a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acabar de depurar-se? E aí vem a resposta, suportando a prova de uma nova existência. Então, é aí que eu alcanço, eu busco me aperfeiçoar, me melhorar a cada existência, buscando ser melhor, tá bom, gente? E aí tem mais, hein? Tem mais. O Kardec pergunta assim: como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? E os espíritos respondem: depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. Precisamos estar no corpo, né? Para fazer essa transformação aí. A alma, Kardec pergunta um pouco mais, a alma passa por várias existências corporais? Sim, responde os espíritos. Todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o seu desejo. Gente, aí tem uma informação. Kardec pergunta assim, ó. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro. Ou então, ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Os espíritos respondem: sim, é evidente. Ah, gente, aí tem uma pergunta chave. Porque algumas pessoas podem perguntar assim: qual é o sentido da minha vida agora? Por que que eu tenho que reencarnar? O Kardec perguntou isso. Na questão 167 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: qual é o objetivo da reencarnação? Por que que eu tenho que reencarnar? A resposta dos Espíritos é clara: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça de Deus? Olha que interessante. Aí a gente está estudando, essa parte é muito importante, porque nós vamos entender por que reencarnamos, para progredir. Nós não estudamos sobre a questão de evolução, de causa e efeito, nós estudamos sobre espírito e perispírito, tudo isso faz parte, é importante a gente entender para entendermos a reencarnação. E aí, Kardec pergunta assim, ó, na questão 168, 168,
Ele pergunta: o número de existências corporais é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Olha para vocês verem, ó. A resposta dos espíritos, tá? A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Ou seja, não precisa mais reencarnar. Quando ele cessou, como é que ele fala aqui, ó? Quando ele cessou o caminho do progresso por intermédio do corpo, ele não precisa mais reencarnar. Parou aí? Não, o espírito continua evoluindo, tá? Aí o Kardec perguntou, né, na questão 169, o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Os espíritos respondem, não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Opa, é quase infinito. Então, nós estamos progredindo sempre. Parou, não precisa reencarnar mais na Terra? Bacana, ótimo. Mas só que a evolução continua nos mundos espirituais. Tá certo, gente? Na questão 170 do Livro dos Espíritos, pergunta: em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Aí diz o seguinte: espírito bem-aventurado. Ele se torna um espírito puro. Olha que informação. Aí vem a questão 171, que é sobre o que está baseado o dogma da reencarnação, que a gente entendeu que está baseado na justiça de Deus, né? E a sua revelação. É muito bacana estudarmos isso, é muito importante entendermos esses textos para a gente entender a reencarnação. E uma informação que eu quero deixar para vocês: a reencarnação é o único dogma que a doutrina espírita tem. Tá joia, gente? Então, isso é muito importante guardar. Essas questões seria muito bom você reler e reler, tá bom? Questão 166 do Livro dos Espíritos até a questão 171. Tá certo, gente? Nós estudamos até agora, estamos estudando os 15 princípios, né? E dentro desses 15 princípios, nós estudamos até agora Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito e hoje reencarnação. O nosso próximo tema, pluralidade dos mundos habitados. Então, gente, ó, esse é interessante, porque nós não estamos falando aqui de reencarnação, aí de repente a gente fala assim, que chega um momento que você não precisa mais reencarnar. Tá, aí onde que eu vou ficar? Vou ficar tocando violinha? Vou tocando harpa no céu? Não, gente, tem mais, tem algo mais. Então, próxima aula, pluralidade dos mundos habitados. Beleza, pessoal? Convida os amigos, convida a família para assistir os vídeos anteriores e se prepare para os nossos próximos vídeos. Beleza? Tamo junto, um abraço, obrigado, gente!